Bom dia, galera do primeiro ano. Então vamos lá dar continuidade à nossa aula de geografia, tá? Hoje nós vamos trabalhar na nossa aulinha hoje de geografia, tá? Nós vamos trabalhar sobre esse tema que fala, né, sobre os processos migratórios e as distâncias atuais e as de um passado recente, né? Então nós vamos falar da questão da migração, né? O passado dessa migração e o presente, né? As consequências que o passado trouxe e o que que está influenciando hoje no processo migratório atual, tá? Então olha só, para a gente iniciar, eu preciso que vocês abram a apostila de vocês na página 57 e 58, tá? Onde fala assim, ó, atividade 1, leitura e análise de gráficos. Nosso país, ao longo de seu povoamento, foi formado a partir de uma diversidade étnica com matrizes europeias, africanas e indígenas, que transpuseram barreiras físicas e culturais. Nesse sentido, propomos nessa atividade a análise dos principais fluxos migratórios e os motivos que levaram diferentes povos a se deslocarem para o Brasil. Então, lembrando que a base, né, da formação cultural do nosso país é justamente o branco europeu, o negro africano, né, e o indígena. Então, essa é a base, né, do nosso da formação étnica brasileira, né? Mas aí, com o passar do tempo, outros povos mais vieram. O branco aí que eu falei representado pelo europeu era principalmente os portugueses, mas com o passar do tempo vieram outros europeus mais para cá, né, no nosso país, para formar a nossa cultura, né, a diversificação da nossa cultura. Então, olha só, o gráfico 1 fala sobre os imigrantes do Brasil no final do século XIX e início do século XX, ou seja, os dois séculos passados aí. Então, cada cor aqui vai representar, né, um povo diferente, como, por exemplo, o vermelho, os alemães. Aqui nós temos esse mostarda aqui, portugueses, mais esverdeado, né, um verdinho. Nós temos aqui o laranja, os espanhóis. Temos aqui o azul, sírios e turcos. Nós temos aqui esse limão aqui, né, italianos. Temos aqui o roxo representado por outros. Temos aqui os japoneses representados pelo verde e o azul aqui, o azul mais escuro, é o total. Então, olha só, para vocês entenderem isso daqui, olha, nós temos aqui o gráfico separado, tá, por blocos, ou seja, uma quantidade aqui, um certo período, que nem aqui, ó, de 1884 a 1893. Nós tivemos aí um percentual, né, o vermelhinho que representa os alemães, né, de 22.778 alemães, o laranja representado por espanhóis, que foi 113.116 espanhóis. Nós temos aí o roxinho representado por outros, né? Outros povos, além desses que estão aqui, né? Que vieram. E nós temos aí esse verde que é representado pelos portugueses, né? Esse meio esverdeado aqui, representado pelos portugueses, que deu 170.621. E o verde mais claro, né, que está sendo representado pelos italianos, foi a maior porcentagem aqui, né? Então, nesse período aqui, de 1884 a 1893, né, nós tivemos aí um total de 883.668, né, imigrantes aqui vindos para o Brasil, tá? Então, nós temos aqui outro período de 1894 a 1903, temos também de 1904 a 1913, de 1914 a 1923 e de 1924 a 1933. Então, depois de analisar esses, né, o gráfico, né, todos esses dados do gráfico, aí vocês vão vir aqui para essas questões. Essas questões aqui, tá? A, B e C, vocês vão fazer no caderno, tá? Então, vocês vão copiar a questão e vão responder no caderno. Terminando de responder, tirem foto e mandem para mim, tá? Então, todas as três questões vai ser baseado no gráfico, nesse gráfico aqui de cima. Então, olha só. Com base no gráfico e em pesquisas adicionais, responda as questões no seu caderno. A. O que o gráfico indica sobre a entrada de imigrantes no Brasil? Ou seja, o que ele está mostrando aí, né, na entrada, por cada bloco aqui, ó, cada bloco que nós temos aqui, o que ele está indicando da entrada?
Está vindo muito, vieram muitos imigrantes, diminuiu, quais foram, né, a maioria dos povos que vieram para cá durante esses períodos. Então, isso que vocês vão ter que analisar. Aí, na mesma questão, ele pergunta, em quais períodos foi mais intenso? O que motivou esse fluxo migratório? Tá? Então, para tentar descobrir isso, gente, a gente sabe que principalmente aí nós tivemos os períodos de grandes conflitos. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram os períodos que mais influenciaram no processo migratório no mundo inteiro, né? Justamente por causa desse conflito. Então, vocês podem fazer pesquisas adicionais, como aqui está dizendo, pode pesquisar na internet, tá bom? Mas lembrando, não é para copiar a resposta da internet, é só um apoio, tá? Letra B. Indique o motivo pelo qual, no período de 1914 a 1923, ocorreu uma diminuição do fluxo migratório. Então, você vai ver, para você responder essa questão, você tem que olhar lá quais os povos que vieram nesse período de 1914 a 1923, o período antes desse, quais foram os povos que vieram, quais aqueles que diminuíram e aqueles que aumentaram, para vocês terem uma resposta sobre o porquê que diminuiu esse fluxo migratório, tá? E a letra C, cite três países que apresentam o maior fluxo de imigrantes no período de 1884 a 1933. Então, só olha lá, nesse período de 1884 a 1933, tá? Então, vocês vão olhar esse período aqui todo e aí vocês vão responder quais os países que tiveram o maior fluxo migratório para o Brasil durante esse período, tá bom? Então, terminando, gente, vocês tirem foto e mandem para mim no grupo. E qualquer dúvida vocês podem chamar, tá bom? Boa aula para vocês, bons estudos e até já.